Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de ti. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Com grande alegria que nós nos reunimos para celebrarmos esta Santa Missa. Você que está nos acompanhando pelas nossas redes sociais, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos, que a presença de nosso Senhor Jesus Cristo possa se fazer presente nos nossos lares, na nossa casa e no nosso coração. E para celebrarmos com dignidade os santos mistérios, vamos juntos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Colocamos todas as intenções que cada um traz no coração. Vocês que nos mandaram mensagem pelo Facebook e pelo Instagram, todas as vossas intenções nós colocamos aqui diante do altar do Senhor. Senhor nosso Deus, dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou o vosso Filho a entregar-se à morte no seu amor pelo mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Acompanhemos então a liturgia da palavra. Leitura da profecia de Ezequiel. Assim fala o Senhor Deus: Ó meu povo, vou abrir as vossas sepulturas e conduzir-vos para a terra de Israel. E quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair delas, sabereis que eu sou o Senhor. Porei em vós o meu espírito, para que vivais, e vos colocarei em vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Graças a Deus. No Senhor, toda graça e redenção. Você pode responder na sua casa. No Senhor, toda graça e redenção. Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, escutai a minha voz. Vossos ouvidos estejam bem atentos ao clamor da minha prece. No Senhor, toda graça e redenção. Se levardes em conta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero. No Senhor, toda a graça e redenção. Espera Israel pelo Senhor, mais que o vigia pela aurora. Pois no Senhor se encontra toda a graça e copiosa redenção. No Senhor, toda a graça e redenção. Ele vem libertar a Israel de toda a sua culpa. No Senhor, toda a graça e redenção.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Nós vamos ficar de pé para aclamarmos o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e enxugara os pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram então dizer a Jesus: Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isto, Jesus disse: Esta doença não leva à morte. Ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus era muito amigo de Marta e de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda 2 dias no lugar onde se encontrava. Então disse aos discípulos: Vamos de novo à Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te, e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça, porque lhe falta a luz. Depois acrescentou: O nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falasse do sono mesmo. Então Jesus disse abertamente: Lázaro morreu. Mas por causa de vós alegro-me por não ter estado lá, para que creais. Mas vamos para junto dele. Então Tomé, cujo nome significa gêmeo, disse aos companheiros: Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para os consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei, o que pedires a Deus, Ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela:
Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isto, ela foi chamar a sua irmã Maria, dizendo baixinho: O Mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, no mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com ele. Os judeus que estavam em casa, consolando-a, quando a viram levantar-se depressa e sair, foram atrás dela, pensando que fosse ao túmulo para ali chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, quando o viu, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, e também os que estavam com ela, estremeceu interiormente, ficou profundamente comovido e perguntou: Onde o colocastes? Responderam: Vem ver, Senhor. E Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vede como ele o amava. Alguns deles, porém, diziam: Este que abriu os olhos ao cego, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus: Tirai a pedra. Marta, a irmã do morto, interveio: Senhor, já cheira mal. Está morto há 4 dias. Jesus lhe respondeu: Não te disse, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse: Pai, eu te dou graças porque me ouvistes. Eu sei sempre que me escutas. Mas digo isso por causa do povo que me rodeia, para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, exclamou em voz forte: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, atado de mãos e pés com os lençóis mortuários e o rosto coberto com um pano. Então Jesus lhe disse: Desatai-o e deixai-o caminhar. Então muitos dos judeus que tinham ido à casa de Marta e viram o que Jesus fizera, creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a leitura deste santo evangelho, Deus perdoe os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, vocês que estão nos acompanhando pelas redes sociais, tanto aqui, as redes sociais do Facebook, da paróquia, nosso Instagram e também do meu Instagram pessoal, quero acolhê-los com alegria nessa Santa Missa, a última missa que nós celebramos neste domingo aqui, pelas nossas redes sociais. Nós estamos celebrando a 5ª semana da Quaresma, 5º domingo da Quaresma. É uma tradição já da igreja que nessa 5ª semana, nesse 5º domingo, já se cubra a imagem, como vocês estão conseguindo ver aqui, o crucifixo coberto com um pano roxo. Então já é uma tradição da igreja todas as imagens serem cobertas nessa quinta-feira, porque daqui a 8 dias nós iremos já celebrar e entrar na Semana Santa, a grande semana. E os nossos olhos estejam somente voltados para o Senhor, para Jesus, neste tempo. É isso que a liturgia nos convida. Dentro deste tempo da Quaresma, nossos olhos estarem voltados para nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje a liturgia nos fala, toda a liturgia hoje, as leituras, tanto a primeira leitura como também a segunda leitura, o Evangelho, está em torno de uma palavra. A palavra é vida. Nós somos muito tentados, quando Jesus muitas vezes fala da vida, assim como ele falou no Evangelho hoje: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida. Ou em tantos momentos Jesus fala da vida, ele não está falando da vida biológica. Jesus está falando da vida eterna.
Nós podemos dizer a vida com V maiúsculo. Não a vida, essa vida terrena, mas a vida da eternidade, a do céu. E é isso que Jesus veio nessa terra e pisou nessa terra, para poder falarmos do céu. Para poder falar do céu e para que o povo pudesse acreditar que nós iríamos passar. Nós somos passageiros aqui. O Padre Maicon, vocês que estão nos escutando neste momento, nós somos passageiros. Nós somos estrangeiros. A nossa meta, o nosso destino é o céu. A primeira leitura de hoje, do profeta Isaías. Ezequiel. Ezequiel, eles tinham sido deportados. O primeiro grupo de Jerusalém tinha sido deportado no tempo do governo de Joaquim, de Nabucodonosor. Um grupo tinha sido deportado de Jerusalém e o povo estava muito desanimado. Estavam acabados, tinham ido para a Babilônia. E lá na Babilônia eles estavam sem o culto, eles não tinham o templo. Meio parecido talvez com aquilo que nós estamos vivendo neste tempo. Você que tem nos acompanhado, há quanto tempo você não vai na igreja? Durante todo esse tempo de quarentena, vivendo, eu costumo dizer, vivendo a nossa quaresma dentro da quarentena, que hoje a Vigilância Sanitária, o Ministério da Saúde nos pede para vivermos essa quarentena e para nós católicos dentro da quaresma. Aqui, o profeta Ezequiel tinha sido também deportado para a Babilônia e ele estava como que uma presença de esperança no meio do povo, porque o povo murmurava, o povo reclamava. E nós entendemos, muitas pessoas têm mandado mensagem para nós, pelo WhatsApp, pelo Facebook, dizendo, nós precisamos voltar para a igreja. Irmãos, o tempo fique em casa. Nós precisamos obedecer. Ah, mas foi decretado, tinha a liminar, né? Abrir as igrejas de novo, depois caiu de novo a liminar. Mas a obediência fique em casa. Nós devemos obediência ao nosso arcebispo. Você que está nos assistindo, você que é de outra diocese, de outro estado, a nossa obediência é ao nosso arcebispo, ao seu bispo. Nós devemos obedecer à igreja. Não é porque o governo pediu que nós vamos abrir, não. O Dom Odilo, juntamente em comunhão com a igreja, achou melhor deixar fechada a igreja durante esse tempo. E nós vamos obedecer num bom senso. O povo aqui que tinha sido deportado para a Babilônia estavam mal, porque não conseguiam ir mais ao culto, não tinham o templo, não conseguiam adorar mais a Deus. E Ezequiel era um sinal de esperança para eles. Ezequiel falava em nome de Deus que tudo isso ia passar, que esse momento difícil iria passar, que a Babilônia seria destruída, que eles iriam voltar para Jerusalém e poderiam frequentar o culto, poderiam frequentar novamente o templo. O momento difícil iria passar. E o Padre quer dizer para vocês hoje, assim como o profeta Ezequiel disse, vai passar. Mas é preciso passarmos. Vocês conseguiram entender o que o Padre está dizendo? Para que este tempo passe, nós precisamos passar por ele. Não existe outro caminho. Vai passar, mas nós precisamos passar por ele. E Ezequiel era esse homem de esperança para o povo. Aqui dentro desse mesmo bloco de Ezequiel 37 está também aquela visão que Ezequiel teve do vale de ossos secos. Numa grande planície, muitos ossos. Nós poderíamos dizer que era um grande cemitério, onde Deus pediu ao profeta Ezequiel, profetiza sobre esses vales de ossos secos. Ezequiel pediu ao Senhor que pudesse mandar o Espírito dele e que pudesse dar vida aos ossos secos. Talvez hoje você se encontre assim, seco, somente os ossos, sem vida. Como essa visão de Ezequiel, que um pouco mais para frente, nós vamos ler
Ezequiel que viu esse cemitério e mesmo diante daquilo que é impossível, o Senhor fez vir a vida. Durante esse tempo, o Senhor quer trazer a vida a nós. A vida à tua família. Mas é preciso passarmos. É preciso vivermos com calma, com serenidade, com confiança. O povo estava desesperado, estava triste, mas o profeta Ezequiel dizia: calma, nós vamos voltar. Nós vamos voltar ao templo. Nós vamos voltar ao culto. Calma. O Padre diz isso para vocês também. Calma. Tudo isso vai passar. A nossa confiança está no Senhor. E assim que nós falamos e rezamos, o Senhor que fez o céu e a terra, Ele é o dono de tudo. A segunda leitura de hoje, de São Paulo aos Romanos, uma coisa interessante, quando você lê a carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo fala muito do Espírito Santo, muito do Espírito. Nós somos templo do Espírito, o Espírito que clama em nós, Abba Pai. Ele fala muito do Espírito. 34 vezes na carta de São Paulo aos Romanos, São Paulo cita o Espírito. 21 vezes nesse capítulo 8. O Espírito Santo é falado por Paulo. Paulo fala sobre o Espírito, sobre o templo do Espírito, sobre a casa de Deus, 21 vezes no capítulo 8 de Romanos. O Espírito Santo que nós precisamos viver, que nós somos convidados a viver. Somos convidados a sermos homens e mulheres conduzidos por esse Espírito. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se porém Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida. Aquele mesmo Espírito que o Senhor pediu, que Ezequiel pediu que viesse sobre aqueles ossos de vales secos, aqueles ossos todos secos, o mesmo Espírito que desceu sobre Jesus, é o mesmo Espírito que nós recebemos no nosso batismo. E nós estamos convencidos que Paulo diz, o único jeito de podermos aceitarmos e aderirmos à missão de Jesus na nossa alma é pelo batismo. E pelo batismo nós somos casa de Deus. Antes do batismo somos pagão. Somos esse vale de ossos secos, somos homens e mulheres vazios. Mas quando somos batizados, nós nos tornamos casa de Deus. Nós somos casa de Deus. Nós possuímos o Espírito Santo. E nós precisamos acreditar nisso. Essa é a nossa fé. Essa é a fé na qual você foi batizado. Essa é a nossa fé na qual nós nos alicerçamos, onde nós confirmamos a nossa fé. Sim, eu creio, Jesus. É através desse Espírito que muitas vezes nós ainda queremos viver meio que longe do Espírito Santo, mas não tem jeito. Ele mora dentro de nós. Ele está aqui dentro. E nós somos convidados a viver essa vida, que é a vida em Cristo. São Paulo fala da vida em Cristo. Não tem como nós vivermos uma vida em Cristo, sermos uma nova criatura, sem a força do Espírito Santo. É impossível. É impossível nós lutarmos contra o pecado, lutarmos contra a morte, sem a força do Espírito Santo. Por isso o Padre pergunta para você, como está a tua vida de intimidade com o Espírito Santo? Como está a tua vida de intimidade com Deus? Eu tenho rezado durante esse tempo? Ou eu tenho me perdido? Não tenho tempo porque eu estou vendo muitas séries. O Padre não está falando que é pecado, tá? Assista as tuas séries. Limpa a tua casa. Limpa o teu guarda-roupa. Faz um mutirão de trabalho aí que necessita fazer, que você não tinha tempo antigamente. Mas também tira um tempo para poder estar com Deus. A nossa primeira igreja tira o tempo para poder ler a Sagrada Escritura. Tira um tempo para poder rezar o terço. Tira o tempo para poder escutar uma pregação, ler o catecismo da Igreja Católica, ler os documentos da igreja. Essa é uma oportunidade boa de fazermos também o nosso retiro quaresmal. E não nos perdemos nas coisas fúteis da vida. São Paulo fala aqui que aquele que vive no Espírito é conduzido por Ele.
mas o Espírito Santo, não o Espírito do mundo. Com o Espírito Santo nós alcançamos a vida. É o Espírito Santo que nos leva para a vida. Não essa vida que o padre está dizendo biológica, mas a vida em Deus. A vida em Jesus. O evangelho de hoje, muito conhecido por nós, que somente fala nos escritos joaninos. Ou seja, não está nos sinóticos. Sinóticos é Marcos, Mateus e Lucas. Somente João. Jesus estava em Jerusalém, escutou a notícia que Lázaro havia morrido. E interessante que João ele faz questão de colocar que Jesus era amigo dessa família. Não fala de pai, não fala de mãe, mas fala desses 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria. A 3 quilômetros de Jerusalém estava Betânia, a oeste do Monte das Oliveiras. Jesus recebe a notícia que Lázaro havia morrido, aquele que ele amava. João ainda tem esse gostinho de colocar, aquele amigo que você amava, aquela pessoa que você amava está doente. Jesus, depois de 2 dias, ele vai para lá. Quando chega, já tinha morrido. E nós vimos o discurso, aqui o diálogo que Jesus tem com Marta. Marta, aquela que ungira os pés de Jesus. Marta, aquela que estava lá trabalhando enquanto Jesus estava lá, falando com Maria. Que nós vemos isso em Lucas, no Evangelho de Lucas e nos outros evangelistas. Essa mesma Marta, essa mesma Maria, agora em João estão tristes. Uma família está triste, porque tinham perdido o seu ente querido, o seu irmão. E Jesus, com muita calma, ele fala a Marta, eu sou a ressurreição. Interessante, caríssimos irmãos, que Jesus, ele não ressuscita Lázaro. A tradução aqui está um pouco equivocada. Não é ressurreição. Ele fez Lázaro reviver. Porque aquele que ressuscita não morre mais. Jesus quis mostrar para o povo que estava ali que ele tem o domínio da vida. Não essa vida somente biológica, mas a vida eterna. Jesus é esse caminho que nos leva ao Pai. E Ele nos convida a fazermos essa experiência da vida eterna. E Ele diz para Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá jamais. Mas, Padre Maicon, qual é a centralidade então deste evangelho? A centralidade deste evangelho é, escuta, os amigos de Jesus não vão provar a morte definitiva. Mas como assim, Padre? Então aqueles que são amigos de Jesus não vão morrer? A morte física sim, porque Jesus morreu. Nós vamos ver daqui uma semana, na próxima semana, nós já vamos verificar e vamos viver toda a Semana Santa, mesmo que de casa. Mas Jesus experimentou a morte física. Mas não era essa morte física que ele estava dizendo, era da vida eterna, da vida que vem dele, da vida que vem do Pai. E Jesus faz esse itinerário. Vamos lá, onde vocês puseram ele? Interessante que quando Jesus fala para Maria, vamos lá, onde vocês puseram? Falou, não Jesus, mas já cheira mal. Há 4 dias, na mentalidade judaica, como não tinha toda aquela ciência, né, e toda a medicina avançada que nós temos hoje, para se constatar a morte definitiva, era depois de 3 dias. Já havia 4 dias que Lázaro havia morrido. Estava bem morto. Jesus pede para tirar a pedra. A pedra para os judeus, para a mentalidade judaica também, é aquela que separa a morte da vida. Jesus rompe as barreiras. A mesma pedra que colocaram no túmulo de Jesus, que nós vamos ver na Sexta-feira Santa, que depois ela rolou, ninguém tirou. Ela saiu do lugar porque ninguém consegue segurar a vida que há em Jesus. Ele é a vida, a morte não pode segurá-lo.
A pedra significa a morte definitiva, aquela que divide a vida da morte. Tirem a pedra. Mas ele já fede. Às vezes nós estamos assim, né, irmãos? Fedidos com a morte. Nós estamos tão alicerçados nessa vida terrena que nós esquecemos da vida do céu. Essa vida que passa, nós vamos passar. Vai passar. Tudo isso aqui passa. O que não passa é a vida que vem de Deus. A vida eterna. Aonde eu quero ir, tenho certeza que vocês também desejam ir. Os amigos de Jesus não hão de provar a vida. Não irão provar a morte, mas sim a vida. E o padre faz uma pergunta para você hoje, meu irmão, minha irmã. Como está a sua amizade com Deus? Realmente somos amigos de Jesus? Temos vivido essa experiência de amizade com Deus? Aqueles que são amigos de Jesus não irão provar a morte. Irão fazer a experiência da ressurreição. Haja visto que algumas pessoas ficam nessas crendices estranhas de invocação dos mortos. Eu vou lá, morreu, eu quero. Nunca falava com a pessoa viva. Vivia no quarto, não conversava, não dava bom dia, boa tarde, boa noite. Não ia visitar, morreu, quer invocar mortos. Isso não existe, gente. Para a nossa fé católica, isso não existe. Invocação de mortos. Eu vou lá ver. Eu quero ver como ela está. Não existe isso. Nós já vimos isso esses dias na leitura do homem rico e de Lázaro. Há um grande abismo. Os amigos de Jesus não hão de provar a morte, mas experimentarão a vida. Peçamos essa graça a Deus, neste domingo, nesta Eucaristia, que o Senhor lave o nosso odor. Já cheira mal. Jesus rompe as barreiras da morte. E Ele fala para cada um de nós, vem para fora. Sai dessa morte que você vive. Sai dos vícios. Sai dessa sexualidade desregrada. Saia da prostituição. Saia do alcoolismo. Vem para fora. Eu sou a vida, vem para mim. Você está querendo ficar aí dentro dessa caverna? Você está pensando que isso é vida? Não é vida. Vem para fora. Jesus grita o teu nome hoje. Ele fala o teu nome. Vem para fora. Vem. Somente vem. Que o Espírito Santo de Deus, luz que vem do alto, nos ensine todas essas coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar de pé, aí na sua casa também, e vamos juntos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir e julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. E o Padre quer ofertar, juntamente com o pão e o vinho, a tua vida, teu coração, teus pedidos. Oferta, coloca o teu desejo de sair do sepulcro, o desejo de sair da morte e vir para a vida. Esse
vinho e este pão, tudo que existe em meu ser, tudo que há em meu coração, vejo agora em teu altar essa oferta de amor. Quero também te consagrar toda a minha vida, Senhor. E quando este pão for levantado e junto com o vinho consagrado, também as minhas mãos a ti levantarei, entoarei louvores ao meu Rei. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Deus Todo-Poderoso, concedei aos vossos filhos e filhas que, formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejam purificados por este sacrifício, por Cristo Senhor nosso. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus, é nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Verdadeiro homem, Jesus chorou o amigo Lázaro. Deus vivo e eterno, Ele o ressuscitou, tirando-o do túmulo. Compadecendo-se da humanidade que jaz na morte do pecado por seus sagrados mistérios, Ele nos eleva ao reino da vida nova. Enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e com os santos, nós vos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Odilo, Devair, seu auxiliar, e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Senhor, suprema causa dos dias e poder da nossa vontade, seja sustentante para a minha vida. Todo aquele que vive e crê em mim não morrerá para sempre, diz o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Nós vamos viver o nosso momento de comunhão, nós vamos cantar, mas também o Padre convida você a rezar. Na sua tela vai estar sendo transmitida também as orações de comunhão espiritual. Você pode também rezar se você deseja, tá bom? Então, faça teu momento de comunhão espiritual, fala com Deus, agradeça a Deus por este momento de celebração. Mesmo em meio às tempestades,
nas grandes provas e tribulações, o que me resta é te amar. O que me resta é te adorar. Mesmo em constantes quedas, na fraqueza e imperfeição, o que me resta é te amar. O que me resta é te adorar. Pois tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz. Quando eu te amo, eu te adoro. Meu Jesus, tu és suficiente para mim, e o teu amor tudo refaz. Quando eu te amo, eu te adoro. Tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Tudo concorre para o bem daqueles que te adoram. Tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Tudo concorre para o bem daqueles que te amam. Meu Jesus, tu és suficiente para mim. Oremos. Concedei ao Deus Todo-Poderoso que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o padre falou isso na homilia, ele quer deixar mais enfatizados que nós não estamos abrindo a igreja porque nós não queremos. Entendam isso. Existe um bom senso. Então, claro, o cardeal é a nossa referência, nós obedecemos à igreja. Então, por isso, nós não estamos abrindo a igreja, tá bom? Então, vamos viver nas nossas casas, que é a primeira igreja. Como nós lemos na primeira leitura hoje, o profeta Ezequiel que era sinal de esperança para o povo que estava sem templo, porque tinham sido deportados para a Babilônia. A nossa casa é o nosso templo hoje. Reze em casa. Aproveite este tempo. Aproveite este tempo de poder também fazer um retiro quaresmal. O Papa falou da perfeita contrição, que é a confissão que nós devemos fazer. Aí estamos nos aproximando da Semana Santa, em muitos lugares, muitos talvez não conseguiram se confessar para a Páscoa. Faça a perfeita contrição. A perfeita contrição, o que significa? Eu me arrependo dos meus pecados, aquilo que eu cometi, aquilo que eu fiz. Eu rezo, peço perdão a Deus. Deus é Pai. Ele não é um carrasco, Deus é amor. E Ele há de me perdoar. E numa próxima oportunidade, eu me confesso com o sacerdote. Vive esse tempo na presença do Senhor. Vive esse tempo na presença de Deus. Durante essa semana, o padre convida você a fazer um bom exame de consciência e perceber: por que eu estou preso do túmulo? Por que eu estou amarrado ainda? Jesus que tem me chamado para sair para fora. Quais são as amarras que me impedem de ir
ao encontro de Jesus, da vida eterna. Faça esse exame de consciência, se quiser escreva no caderno e peça perdão a Deus. Faça sua perfeita contrição, pedindo ao Senhor misericórdia dos seus pecados e dos nossos pecados. Nós vamos dar a bênção e depois da bênção final, nós iremos fazer a nossa oração contra a pandemia. Então o Padre convida você, depois ainda da bênção final, nós vamos dirigir a imagem de Nossa Senhora e iremos fazer a nossa oração. Rezemos juntos: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas, assim seja. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E acompanhemos este momento de oração, onde nós queremos pedir a intercessão de São Francisco e Santa Jacinta Marto contra toda a epidemia que tem assolado o nosso país e o nosso mundo. Santos Jacinta e Francisco, pequenos videntes de Fátima, por singular graça escolhidos por Maria Santíssima no seu coração, imaculado para se tornarem grandes testemunhas da luz de Cristo, a vós recorremos hoje neste momento de emergência sanitária, de dor e de prova. Há 100 anos, ó santas crianças, vós próprias fostes atingidas pela terrível epidemia da gripe espanhola e carregastes com fé no vosso corpo os sinais e as dores do mal que enfrentastes com maravilhosa fé até a morte cristã. A nossa Mãe Celeste tinha-vos anunciado a morte prematura, associando-a à paixão de Cristo pela salvação do mundo, e vós, na doença e na agonia, testemunhastes com a contínua oração a total adesão à divina vontade. Hoje, um século depois, somos devastados por uma outra terrível epidemia e dirigimo-nos a vós com confiança, para que, através do coração imaculado de Maria, que os vossos olhos viram já aqui na terra, possais obter para nós a saúde da alma e do corpo, uma fé forte e a capacidade de sermos solidários com quantos estão na doença e na provação. Vós que com sorriso gentil e mansidão de coração acolhestes os tratamentos médicos, assisti e protegei todos os médicos e os agentes de saúde no seu desmedido esforço nesta luta contra a doença. Protegei as nossas famílias, fazendo redescobrir a beleza da oração, recitado em conjunto e em particular o Santo Rosário, que vós apertastes entre as mãos até o último respiro. Convosco, pequenos pastorinhos, e com Maria Santíssima, nossa Mãe e Guardiã, com total confiança nos dirigimos a Jesus Cristo, nossa salvação, que na luz pascal vence o mal e a morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. São Francisco e Santa Jacinta Marto, rogai por nós. A todos vocês que nos acompanharam, Deus abençoe. Confiando em Deus, confiando no Senhor,
dirigimos e vamos cantar nosso cântico final. Estava com saudades de ti. Estava com saudades de ti. Afastei e não te procurei quando eu mais precisava. Mas eu voltei, pois eu sei que aqui é o meu lugar. Mas eu voltei, pois eu sei que sem ti não posso ficar. Recebe a minha adoração.